Número 15. Os Korovai de Papua, Indonésia. No fundo das densas e úmidas florestas tropicais de Papua, na Indonésia, encontra-se uma das comunidades humanas mais isoladas e fascinantes da Terra, o povo Korovai. Escondido longe da civilização moderna, o seu mundo não está conectado por estradas, cidades ou tecnologia. Em vez disso, ele é construído bem acima do solo, entre árvores gigantes da floresta, onde a sobrevivência depende inteiramente da natureza, da habilidade e das tradições transmitidas através das gerações. Os Korovai vivem em uma das regiões mais remotas e inacessíveis do planeta, na parte sudeste de Papua. Chegar ao seu território não é simples. Não existem rodovias, nem trens, nem rotas modernas diretas de transporte. Viajantes e pesquisadores precisam primeiro voar para pequenas pistas regionais, depois continuar com longas viagens de barco por rios sinuosos, seguidas por dias de caminhada através de uma densa selva. Mesmo depois de todo esse esforço, muitos assentamentos Korovai permanecem em áreas profundas, onde raramente chegam pessoas de fora. O que imediatamente diferencia os Korovai da maioria das outras comunidades no mundo é a sua extraordinária maneira de construir casas. Em vez de viverem no solo, eles constroem suas casas no alto das árvores, às vezes alcançando alturas de 10 a 35 metros acima do chão da floresta. Essas casas nas árvores são construídas sobre grandes e fortes galhos, usando madeira, cipós e folhas de palmeira, tudo cuidadosamente amarrado sem o uso de ferramentas modernas como pregos ou suportes metálicos. A razão por trás dessa notável escolha arquitetônica é a sobrevivência. Viver acima do solo os protege de inundações, de animais selvagens como cobras ou javalis, e até de insetos que dominam o chão da floresta. Também oferece uma sensação de segurança contra grupos rivais no passado, além de uma brisa mais fresca no clima tropical úmido. À distância, essas casas nas árvores parecem quase extensões naturais da própria floresta, misturando-se perfeitamente com a copa das árvores. Dentro dessas casas elevadas, a vida é simples, mas altamente adaptada ao ambiente. O espaço geralmente é dividido em pequenas áreas para dormir e viver, com uma fogueira central usada para cozinhar e aquecer. A fumaça sobe lentamente através dos pisos de madeira e das aberturas no telhado, ajudando a manter os insetos afastados. A estrutura é aberta, arejada e mínima, refletindo um estilo de vida que depende do equilíbrio com a natureza e não do controle sobre ela. A dieta dos Korovai é totalmente baseada no que a floresta tropical oferece. Eles caçam animais selvagens, pescam nos rios próximos, coletam frutas, amido de palmeira sagu e outras plantas comestíveis. Uma das fontes de alimento mais importantes é a palmeira sagu, que é processada em uma substância rica em amido que serve como alimento básico. A caça é frequentemente feita com arcos, flechas e armadilhas artesanais, demonstrando um profundo conhecimento do ecossistema da floresta. A vida diária deles está intimamente ligada a habilidades de sobrevivência que foram aperfeiçoadas ao longo de séculos. Cada membro da comunidade, incluindo as crianças, aprende a navegar pela floresta, identificar plantas seguras e entender o comportamento dos animais. Esse conhecimento não é escrito, mas transmitido oralmente e através da observação, tornando-se uma parte essencial de sua identidade cultural. A estrutura social dentro da comunidade Korovai geralmente é baseada em grupos familiares. Esses pequenos clãs vivem em casas separadas nas árvores ou em grupos de casas espalhadas pela floresta. A comunicação entre os grupos frequentemente envolve longas caminhadas pela selva ou chamadas através da copa das árvores. Apesar do isolamento, existe um forte senso de cooperação quando se trata de caçar, construir casas e proteger a comunidade. Um dos aspectos mais intrigantes da cultura Korovai é o seu sistema tradicional de crenças. A floresta não é apenas um ambiente físico para eles, é um mundo vivo e espiritual, cheio de forças e energias invisíveis. Eles acreditam em espíritos que habitam as árvores, os rios e os animais. Essas crenças influenciam suas decisões diárias, rituais e compreensão da vida e da morte. No passado, os Korovai também eram conhecidos pelo medo de espíritos malignos, que acreditavam poder trazer doenças ou infortúnios. Isso levou a certas práticas tradicionais que muitas vezes foram mal compreendidas por pessoas de fora. No entanto, com o tempo, muitas dessas práticas mudaram ou se tornaram menos comuns devido ao aumento do contato com o mundo exterior e a uma maior compreensão através da educação e da comunicação.
Apesar de sua localização remota, os Korovai gradualmente passaram a ter contato limitado com a sociedade moderna. Missionários, antropólogos e viajantes aventureiros visitaram seu território nas últimas décadas. Algumas comunidades Korovai começaram a experimentar pequenas influências do mundo exterior, como roupas, ferramentas básicas e trocas ocasionais de bens como sal, facas de metal ou tecidos. No entanto, esse contato ainda é mínimo e muitos grupos Korovai continuam vivendo de maneira tradicional, em grande parte intocados pelo desenvolvimento moderno. Seu isolamento ajudou a preservar um modo de vida que permaneceu quase inalterado por séculos, tornando-os um dos últimos exemplos de vida em casas nas árvores na floresta tropical no mundo. Viver em um ambiente tão extremo traz desafios constantes. A floresta tropical é imprevisível. Chuvas intensas, umidade e terreno instável tornam a sobrevivência fisicamente exigente. As fontes de alimento dependem totalmente da disponibilidade sazonal, e doenças ou ferimentos podem ser perigosos devido à falta de instalações médicas próximas. Até tarefas simples, como se deslocar entre casas nas árvores ou viajar para grupos vizinhos, exigem força, equilíbrio e profundo conhecimento do ambiente. A educação, no sentido moderno, não faz parte da vida tradicional dos Korovai. Em vez disso, o aprendizado acontece por meio da experiência direta. As crianças crescem observando seus pais e anciãos, absorvendo lentamente as habilidades necessárias para sobreviver na floresta. Na vida adulta, eles são totalmente capazes de caçar, construir e navegar em um dos ecossistemas mais complexos da Terra. Nos últimos anos, os Korovai tornaram-se conhecidos globalmente por meio de documentários de exploração e de viagem. Suas aldeias em casas nas árvores fascinaram audiências ao redor do mundo, muitas vezes simbolizando um exemplo raro e extremo de adaptação humana. No entanto, é importante entender que seu estilo de vida não é uma apresentação ou atração, é uma experiência real, moldada pela geografia, história e identidade cultural. Mesmo hoje, os Korovai continuam sendo um dos grupos indígenas mais isolados do mundo. Sua conexão com a floresta tropical não é apenas física, mas profundamente cultural e espiritual. A floresta fornece tudo o que precisam, desde abrigo e alimento até identidade e significado. Em troca, vivem de uma maneira que mantém o equilíbrio com o ambiente, confiando em conhecimentos preservados ao longo das gerações. Na vasta paisagem intocada de Papua, os Korovai continuam existindo muito acima do solo da floresta, vivendo uma vida que parece quase fora do tempo. Um lembrete de que, mesmo em um mundo em rápida modernização, ainda existem lugares onde a humanidade segue ritmos antigos, moldados inteiramente pela natureza e pela sobrevivência. Número 10. Oymyakon, Rússia. No interior da vasta e congelada região selvagem do leste da Sibéria encontra-se um dos lugares habitados mais extremos da Terra, Oymyakon. Esta vila remota é frequentemente chamada de Polo do Frio, e por um bom motivo. Ela detém recorde da temperatura mais baixa já registrada em um assentamento permanentemente habitado, cerca de menos 67,7 graus Celsius. No inverno, o frio não é apenas severo, ele se torna a própria identidade da vida. Oymyakon está localizado na República de Sakha, na Rússia, cercado por tundras intermináveis, montanhas geladas e rios congelados que permanecem sólidos por meses. Chegar a esse lugar já é um desafio. Não há grandes aeroportos nas proximidades e os viajantes precisam enfrentar longas e duras jornadas por estrada ao longo da infame Estrada dos Ossos, uma rota construída durante a Era Soviética, onde temperaturas congelantes tiraram inúmeras vidas durante sua construção. A vida aqui se move de forma diferente. Na verdade, muitos dizem que ela mal se move durante o inverno. O solo é permanentemente congelado, conhecido como permafrost, o que torna a agricultura tradicional quase impossível. Vegetais não conseguem crescer no solo, então a maior parte dos alimentos é importada de regiões distantes. Até a infraestrutura básica é afetada, os canos de água não podem ser enterrados no solo porque congelariam instantaneamente, então a água é frequentemente coletada de buracos no gelo ou transportada em blocos que são derretidos para uso. Um dos aspectos mais surreais de Oymyakon é como a vida diária se adapta ao frio extremo. Os carros raramente são desligados no inverno, porque os motores congelariam e se recusariam a ligar novamente. Os moradores frequentemente mantêm seus veículos funcionando por hora, ou até durante a noite inteira.
Se um carro parar de funcionar ao ar livre, pode se tornar inutilizável em minutos. O metal fica tão frio que tocá-lo com a pele nua pode causar ferimentos imediatos. As escolas em Oymyakon ainda funcionam, mas apenas quando as temperaturas sobem acima de cerca de menos 55 graus Celsius. Abaixo disso, as crianças ficam em casa por segurança. Quando vão à escola, caminham através de ventos congelantes com múltiplas camadas de roupas, botas forradas de pele e luvas pesadas que cobrem quase toda a pele exposta. Até respirar se torna difícil ao ar livre, pois o ar é tão frio que pode parecer como agulhas entrando nos pulmões. Os hábitos alimentares aqui também são únicos. Como a agricultura é quase impossível, os moradores dependem fortemente de carne e peixe. Um dos alimentos tradicionais mais famosos é a carne de cavalo congelada, frequentemente consumida crua ou levemente preparada. O peixe também é básico, às vezes congelado sólido e depois cortado diretamente do gelo. Refeições quentes são essenciais para a sobrevivência, mas mesmo assim, a comida esfria em poucos minutos e ficar exposta. A luz solar em Oymyakon também se comporta de forma incomum. Os invernos são longos e escuros, com apenas algumas horas de luz fraca por dia. Em contraste, os verões são curtos, mas podem atingir temperaturas surpreendentemente amenas, às vezes acima de 20 graus Celsius. Esse contraste extremo entre as estações torna a vida ainda mais desafiadora, pois os moradores precisam se adaptar constantemente a dois mundos completamente diferentes dentro de um único ano. Apesar dessas condições severas, Oymyakon ainda abriga uma pequena, mas resistente comunidade. Gerações de famílias viveram aqui, adaptando seus estilos de vida para sobreviver em um dos ambientes mais frios do planeta. O calor não é apenas físico. Ele vem dos fortes laços comunitários, da luta compartilhada e do profundo respeito pelo poder da natureza. O turismo em Oymyakon é extremamente raro, mas aqueles que visitam descrevem a experiência como entrar em outro planeta. Os cílios congelam em segundos, a respiração se transforma em cristais de gelo visíveis no ar, e o silêncio domina a paisagem. É um lugar onde a própria sobrevivência parece uma conquista diária. Oymyakon não é apenas frio, é um exemplo vivo de até onde a vida humana pode se adaptar. Número 5. Koo-Berped, Austrália. No coração do vasto e implacável Otak encontra-se um dos assentamentos mais incomuns da Terra, Koo-Berped, uma pequena cidade mineradora na região sul da Austrália, onde a vida se adaptou de uma maneira que parece quase real. À primeira vista, a paisagem parece vazia, quase sem vida. Extensões intermináveis de deserto vermelho, sol escaldante acima e temperaturas que podem facilmente ultrapassar 45 graus Celsius no verão. A superfície aqui é tão severa que a vida normal se torna quase impossível. E ainda assim, as pessoas não apenas sobrevivem, elas construíram um mundo inteiro subterrâneo. Em vez de casas tradicionais, grande parte de Koo-Berped vive abaixo do solo. Os moradores chamam essas casas de Dugouts, lares escavados profundamente nas colinas de arenito. Essas casas subterrâneas mantêm uma temperatura constante e confortável durante todo o ano, não importa quão extremo esteja o clima externo. Enquanto a superfície queima sob o sol, a vida subterrânea permanece surpreendentemente fresca e estável. Ao caminhar por Koo-Berped, você notará algo estranho. Quase não há árvores, nem parques verdes e muito poucos edifícios visíveis em comparação com uma cidade típica. Mas sob seus pés, existe uma civilização inteira escondida. As casas subterrâneas possuem quartos, cozinhas, banheiros e até salas de estar, todos esculpidos na rocha. Algumas são simples e práticas, enquanto outras são surpreendentemente luxuosas, com interiores modernos, arte e sistemas de iluminação que fazem você esquecer que está debaixo da terra. A razão pela qual essa cidade existe de forma tão extrema é a opala. Koo-Berped é frequentemente chamada de capital mundial da opala. Desde o início dos anos 1900, mineiros vêm até aqui em busca dessas pedras preciosas enterradas profundamente no deserto. A indústria da mineração moldou tudo, a economia, o estilo de vida e até a arquitetura da cidade. As pessoas rapidamente perceberam que viver na superfície era perigoso e desconfortável. Então passaram a viver no subsolo, onde tanto o trabalho quanto a vida podiam continuar com segurança. Até os espaços públicos refletem esse estilo de vida subterrâneo. Igrejas, lojas, galerias de arte e até hotéis são escavados na terra.
Um dos aspectos mais fascinantes é a igreja subterrânea, onde o silêncio e o ar fresco criam uma atmosfera completamente diferente de qualquer local tradicional de culto. Também há acomodações subterrâneas para viajantes que desejam experimentar esse modo de vida surreal em primeira mão. Fora da cidade, a paisagem parece algo de outro planeta. O solo está coberto por montes de rocha escavada, conhecidos como montes de rejeito, deixados por décadas de mineração. Há pouca vegetação e o horizonte parece infinito. É um lugar onde o ambiente parece hostil, mas ainda assim os humanos conseguiram se adaptar de uma forma profundamente criativa. A vida diária em Coober-Pedy é moldada pela lógica da sobrevivência. As pessoas evitam sair durante as horas mais quentes do dia. Os veículos geralmente são estacionados à sombra ou parcialmente enterrados. Janelas são raras em muitas casas, porque a luz do sol é mais um fardo do que um conforto aqui. Até caminhar ao ar livre pode ser exaustivo, sob o intenso calor do deserto. Apesar das condições severas, a comunidade é forte e diversa. Pessoas de diferentes partes do mundo vieram para cá, atraídas pela promessa da mineração de opalas ou simplesmente pela singularidade do lugar. A vida aqui é tranquila, isolada e profundamente conectada à terra, ou melhor, ao que existe abaixo dela. À noite, quando o deserto finalmente esfria, a superfície se torna mais ativa. Alguns moradores saem para aproveitar o ar livre, enquanto o céu revela uma vista deslumbrante de incontáveis estrelas, completamente livre da poluição luminosa das cidades. É um dos poucos momentos em que a dureza do dia dá lugar a algo pacífico e quase mágico. Coober-Pedy é um poderoso exemplo de adaptação humana. Em vez de fugir do ambiente extremo, as pessoas encontraram uma maneira de viver dentro dele, indo para o subsolo e transformando a sobrevivência em um estilo de vida único que não pode ser encontrado em nenhum outro lugar do mundo. Número 3. Mawsimha, Índia. Escondida profundamente nas colinas verdes exuberantes de Meghalaya, no nordeste da Índia, Mawsimha não é apenas uma aldeia, é um dos lugares mais chuvosos da Terra. A vida aqui é moldada inteiramente pelo ritmo da chuva, onde o céu parece nunca realmente se fechar. Ao contrário da maioria dos lugares onde a chuva é uma visitante sazonal, em Mawsimha a chuva é uma residente permanente. A aldeia recebe uma média anual de mais de 11 mil milímetros de chuva, tornando-se um dos ambientes climáticos mais extremos do mundo. As nuvens ficam tão baixas que muitas vezes parecem tocar os telhados das casas, envolvendo toda a paisagem em uma atmosfera enevoada e quase onírica. Caminhando por Mawsimha, tudo parece vivo e encharcado pela intensidade da natureza. As estradas são estreitas e frequentemente escorregadias, abertas através de colinas densamente verdes que estão constantemente molhadas. As casas são construídas com telhados inclinados e resistentes, cuidadosamente projetados para permitir que a água da chuva escorra instantaneamente, evitando inundações internas. Até mesmo a vida cotidiana depende de adaptação constante. As pessoas aqui não lutam contra a chuva, elas vivem com ela. A agricultura em Mawsimha é tanto uma bênção quanto um desafio. O solo é incrivelmente fértil devido às chuvas contínuas, sustentando uma vegetação rica e florestas densas. No entanto, o cultivo exige paciência e resistência, já que o excesso de chuva também pode danificar as plantações. Os moradores aprenderam a trabalhar com a natureza em vez de contra ela, cultivando culturas que prosperam em condições úmidas, como arroz, gengibre e cúrcuma. Um dos aspectos mais fascinantes de Mawsimha é como a comunidade se adaptou de forma criativa ao ambiente. Em regiões próximas de Meghalaya, as pessoas são conhecidas por construir pontes vivas de raízes, pontes naturais formadas ao guiar raízes de árvores através de rios. Embora Mawsimha seja famosa pela chuva, compartilha essa profunda conexão cultural com a natureza e a inovação para a sobrevivência. A vida aqui também segue um ritmo mais lento e mais enraizado. As chuvas intensas limitam viagens e atividades ao ar livre, então as pessoas passam mais tempo dentro de casa, fortalecendo os laços familiares e comunitários. As crianças crescem brincando na chuva como se fosse parte normal da vida, não algo a ser evitado. Guarda-chuvas não são opcionais, são ferramentas essenciais do dia a dia. A chuva constante também cria paisagens naturais de tirar o fôlego. Cachoeiras surgem por toda parte, despencando por penhascos, encostas em correntes poderosas. Toda a região parece uma floresta tropical viva,
com vegetação densa, rochas cobertas de musgo e uma paisagem verde profunda que parece intocada pelo tempo. Mas a vida em Malsynhon não é isenta de dificuldades. A chuva contínua pode causar deslizamentos de terra, danos às estradas e dificuldades de transporte. A conexão com outras regiões frequentemente é interrompida, especialmente durante o auge das monções. A manutenção de eletricidade e infraestrutura também se torna um desafio em condições climáticas tão extremas. Ainda assim, apesar dessas dificuldades, o povo de Malsynhon construiu um estilo de vida resiliente. Eles não veem a chuva como um problema, eles a veem como identidade. Ela define sua cultura, suas casas, seu modo de vida. De muitas maneiras, a chuva é tanto maior desafio quanto maior força deles. Malsynhon é um poderoso lembrete de como a vida humana se adapta até mesmo às condições naturais mais extremas. Não é um lugar onde a natureza é controlada, é um lugar onde a natureza lidera, e as pessoas seguem com respeito e resistência. Número 2. Meteora, Grécia. Meteora é um dos lugares mais visualmente surreais e espiritualmente poderosos da Terra, localizado na Grécia Central, perto da cidade de Calambaca. Elevando-se dramaticamente das planícies da Tessália, esses enormes pilares de rocha parecem quase reais, como se tivessem sido lançados do céu para a paisagem. Alguns desses pilares de pedra ultrapassam 400 metros de altura, erguidos isoladamente de forma vertical, moldados por milhões de anos de erosão e forças naturais. O que torna a Meteora verdadeiramente extraordinária não é apenas sua geologia, mas o que existe no topo dela. No cume dessas gigantes formações rochosas estão antigos mosteiros, construídos há séculos por monges ortodoxos em busca de isolamento, paz e proximidade com Deus. Existem 6 mosteiros ativos hoje, cada um posicionado sobre plataformas naturais de pedra que parecem completamente inacessíveis a partir do solo. Viver aqui nunca foi fácil. Na verdade, foi projetado para ser extremamente difícil. Durante séculos, a única forma de alcançar esses mosteiros era através de escadas de corda, pontes de madeira e grandes cestos de rede puxados manualmente por sistemas simples de roldanas. Monges e suprimentos eram içados verticalmente ao longo dos penhascos íngremes, muitas vezes balançando ao vento a centenas de metros do chão. Se as cordas quebrassem ou o clima piorasse, o acesso poderia ser completamente interrompido. Mesmo hoje, embora escadas modernas e caminhos esculpidos tenham sido adicionados, a sensação de isolamento continua intensa. A subida ainda exige escalar centenas de degraus talhados diretamente na rocha, com quedas íngremes e caminhos estreitos ao redor em cada curva. O ambiente em si é duro e imprevisível. Ventos fortes atravessam os penhascos sem aviso. No inverno, névoa e neblina podem engolir completamente os mosteiros, reduzindo a visibilidade a poucos metros. A chuva torna os caminhos de pedra escorregadios e perigosos. Ainda assim, apesar desses desafios, a vida continua aqui, assim como tem sido por centenas de anos. Dentro dos mosteiros, a atmosfera é calma, silenciosa e profundamente espiritual. Há frescos antigos pintados diretamente nas paredes de pedra contam histórias bíblicas com detalhes vívidos. A luz suave de velas reflete em artefatos religiosos centenários, manuscritos e esculturas de madeira preservados por gerações de monges. A vida diária em Meteora é extremamente disciplinada. Os monges acordam cedo, muitas vezes antes do nascer do sol, para rezar e manter os mosteiros. A rotina deles é simples: oração, manutenção, estudo e silêncio. Não há pressa da vida moderna aqui, nenhum trânsito, nenhum ruído urbano, apenas vento, pedra e tranquilidade. Mas sobreviver em um local assim não é apenas espiritual, também é prático. Água, comida e suprimentos ainda precisam ser transportados penhasco acima. No passado, tudo dependia de trabalho manual e sistemas de corda. Hoje, estradas estreitas e escadarias tornaram isso mais fácil, mas a sensação de isolamento nunca desapareceu completamente. Em algumas áreas, as entregas ainda parecem um desafio contra a própria gravidade. A formação geológica de Meteora é tão fascinante quanto sua história humana. Milhões de anos atrás, toda essa região estava submersa. Com o tempo, rios, terremotos e erosão esculpiram a paisagem em pilares imponentes de arenito. Essas formações se separaram lentamente da rocha ao redor, deixando colunas isoladas que hoje dominam o horizonte. A natureza criou a base. Os humanos deram significado. À distância,
Meteora parece um mundo esquecido, quase como algo saído de um filme de fantasia. Os mosteiros parecem flutuar acima da terra, equilibrados perfeitamente sob pedestais de pedra impossíveis. Ao nascer do sol, as rochas brilham em tons dourados alaranjados. Ao pôr do sol, todo o vale se transforma em vermelho profundo e roxo, criando uma das cenas naturais mais dramáticas da Europa. Apesar de seu cenário remoto e extremo, Meteora não está abandonada. Continua sendo local religioso ativo e um patrimônio mundial da Unesco, atraindo visitantes, peregrinos e viajantes de todo o mundo. Ainda assim, mesmo com o turismo, grande parte do local permanece intocada e congelada no tempo. A vida aqui é um equilíbrio constante entre os extremos da natureza e a determinação humana. Os penhascos isolam você do mundo abaixo, mas ao mesmo tempo o elevam acima dele. Viver em Meteora não é apenas sobreviver em um ambiente difícil. É escolher a separação do caos moderno e abraçar a simplicidade na beira do céu. Número 1. Os Dogon do Mali. No coração da África Ocidental, ao longo das escarpas acidentadas de Bandiagara, no Mali, vive uma das comunidades mais misteriosas e culturalmente ricas da Terra, o povo Dogon. Suas aldeias se agarram a penhascos íngremes de arenito, isoladas do mundo moderno, onde a vida continua quase exatamente como tem sido por séculos. Chegar ao território Dogon não é fácil. Não há rodovias suaves, nem rotas de transporte luxuosas, e em muitas áreas, nem mesmo estradas adequadas. Visitantes precisam atravessar paisagens áridas e difíceis, muitas vezes a pé ou por caminhos irregulares. Esse isolamento natural ajudou a preservar um modo de vida que parece intocado pelo tempo. Os assentamentos Dogon são construídos diretamente nos penhascos. Casas de barro, celeiros em forma de pequenas torres e santuários sagrados são cuidadosamente posicionados nas formações rochosas naturais. À distância, essas aldeias quase se misturam aos penhascos, tornando-se quase invisíveis. Essa arquitetura não é apenas bela, é uma forma de sobrevivência, protegendo a comunidade tanto de invasores quanto do clima extremo abaixo. A vida aqui está profundamente conectada à tradição. O povo Dogon é conhecido por sua complexa cosmologia, crenças espirituais e rituais transmitidos oralmente por gerações. Sua compreensão das estrelas, especialmente do sistema estelar de Sírius, fascina antropólogos há décadas. Parte desse conhecimento parece surpreendentemente avançado para uma sociedade tão isolada geograficamente, aumentando o mistério global que o cerca. A vida cotidiana no território Dogon é simples, mas exigente. A agricultura é a base da sobrevivência. As pessoas cultivam milheto, sorgo, cebolas e outras culturas em pequenos campos em terraços esculpidos na paisagem rochosa. A água é escassa, então cada gota é preciosa. Na estação seca, o ambiente se torna extremamente severo e a sobrevivência depende de planejamento cuidadoso e cooperação comunitária. Um dos elementos culturais mais marcantes são as máscaras e cerimônias Dogon. Essas máscaras não são decorativas, possuem profundo significado espiritual. Durante festivais, dançarinos mascarados realizam rituais elaborados que se acredita conectarem os vivos aos ancestrais e aos espíritos. Essas cerimônias podem durar dias, cheias de ritmo, movimento e narrativa que preserva sua história sem registros escritos. Apesar da modernização em regiões próximas, os Dogon conseguiram manter grande parte de sua identidade. No entanto, mudanças estão lentamente chegando. O turismo trouxe influências externas, e as gerações mais jovens estão cada vez mais expostas à educação moderna e à tecnologia. Isso cria um equilíbrio delicado entre preservar tradições antigas e adaptar-se a um mundo em transformação. O que torna a vida aqui realmente extrema não é apenas a geografia, mas a combinação de isolamento, clima e responsabilidade cultural. Tudo, desde a produção de alimentos até práticas espirituais, está ligado à terra e à tradição. Há pouco espaço para conveniência. Cada tarefa exige esforço, paciência e cooperação dentro da comunidade. Ainda assim, apesar desses desafios, o povo Dogon construiu uma sociedade estável, profundamente espiritual e notavelmente resiliente. Sua conexão com a terra e com seus ancestrais não é apenas simbólica, é a base de sua existência. Em um mundo que se move rapidamente em direção à urbanização e à tecnologia, os Dogon do Mali representam algo raro. Um elo vivo com a história humana antiga, ainda sobrevivendo em um dos ambientes mais difíceis da Terra.
E quando você pensou que já tinha visto os lugares mais extremos do planeta, a verdade é que esta lista apenas arranha a superfície. Das casas nas árvores nas alturas do povo Korovai, ao silêncio congelado de Oimiakon, da sobrevivência subterrânea em Koobeped, à chuva infinita de Malsion, e os penhascos impossíveis de Meteora, até o mistério ancestral do povo Dogon. Esses não são apenas lugares, são mundos que existem além da imaginação. Então aqui vai a verdadeira pergunta. Você sobreviveria sequer 24 horas em um desses lugares extremos? Comente sua resposta abaixo e seja honesto. E se este vídeo fez você ver o mundo de forma diferente, não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sino de notificações, porque a próxima jornada pode ser ainda mais inacreditável.